Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre distribuição uniforme, tá pessoal? A gente já tem aqui, tá, uma aula sobre distribuição de probabilidade contínuas, né? Na verdade sobre variáveis aleatórias contínuas, e vamos trazer aqui uma série de outras aulas, adentrando um pouco mais em distribuições contínuas, né? Que tem aquelas características da função densidade de probabilidade, tá? E que compartilham de todas aquelas propriedades que a gente viu, beleza? Então, eu vou deixar o índice aqui, tá? Sobre essa aula, beleza? Essas aulas vão ser um pouco mais rápidas, tá? Para que vocês consigam enxergar diretamente a relação entre as variáveis contínuas e cada uma, né? Dessas distribuições de probabilidade, beleza? Lembrando que vamos ter a aplicação do R no final, tá joia? Então, olha só. A variável aleatória x, ela possui distribuição uniforme com parâmetros. Então vamos lá. A variável aleatória x possui distribuição uniforme com parâmetros a e b, tá? Em alguns lugares é alfa e beta, né, que é colocado. Se sua função densidade e probabilidade for dada por 1 dividido por b menos a, com, na verdade, nesses intervalos aqui, tá? Entre a e b. E 0, caso contrário, tá joia? Então, olha só, nesse caso, dizemos que x, tá? Isso aqui é a notação que a gente usa para x segue uma distribuição uniforme com esses parâmetros a e b aí, beleza? Então, olha só, nota-se que f de x é constante entre os pontos a e b, ou seja, entre o ponto a e o ponto b, a gente vai ter um comportamento de uma reta constante, tá? Não vai se alterar e vai ser exatamente igual a 1 sobre b menos a, beleza? Então, graficamente, a gente tem aqui uma representação de uma uniforme com o A igual a 0 e B igual a 3, tá? Ou seja, o A aqui 0, vai de 0 até 3. E aqui, pessoal, perceba que, assim como a gente viu aqui, a gente vai ter o valor de 1 dividido por B menos A. Ou seja, esse valor aqui no eixo X, tá? É igual a 1 terço, não é? 1 dividido por 3 menos 0, né? É 1 terço, 0,33, que é mais ou menos o que a gente está vendo aqui, tá? Então, a gente pode observar que essa reta aqui, ela é constante, tá? Nesse intervalo, beleza? Então, ou seja, a integral, né? Ou simplesmente se a gente pegar a área desse quadrado aí, né? Desse retângulo, a gente vai ter, desse retângulo, na verdade, a gente vai ter que essa área é igual a 1, beleza? A gente já viu, né? Que se a gente integrar essa função densidade e probabilidade, a gente vai ter como resultado 1. Vamos ver, né? Então, olha só, vamos voltar aqui novamente, tá? Olha só, isso aqui é 1 sobre b menos a, se o a for menor ou igual a x, menor ou igual a b. Então, olha só, a integral de a até b de 1 sobre b menos a dx, não é isso? A gente tem que verificar se isso aqui é igual a 1. No nosso caso, o a é igual a 0 e o b é igual a 3. Ou seja, a integral de 0 até 3 de 1 terço dx, né? 1 terço é constante, sai fora, integral de 1 dx, né? De 0 até 3, não é? Isso aqui vai ser 1 terço vezes x, 3 e 0. Ou seja, 1 terço vezes 3, isso aqui é igual a 1. Então, com isso, a gente confirma, né, que essa função densidade de probabilidade, na verdade, que o nosso f de x é uma função densidade de probabilidade, beleza? Então, basicamente, essa distribuição, ela representa, tá? Um valor constante entre dois pontos, entre o ponto A e o ponto B. É basicamente isso, tá? Talvez seja a distribuição de probabilidade contínua mais básica possível, beleza? Então, vamos a outros aspectos aqui, tá? A esperança e a variância da distribuição uniforme, tá? A esperança, obviamente, é exatamente a média desses dois pontos, né? Olha só, se a gente tem um valor constante, a esperança é exatamente o que está bem aqui no meio, tá? Ou seja, o valor médio esperado. E a variância, b menos a ao quadrado dividido por 12, beleza? Então, ou seja, no nosso caso, tá? Se o a é 0 e o b
é 3, né? A nossa esperança seria 1,5, né? E a nossa variância seria 3 menos 0 ao quadrado, né? Ou seja, 9/12, dividindo por 3, 3 quartos, beleza? Então, seria a nossa média e a variância da distribuição uniforme, tá joia? Algumas outras características importantes, né? Cálculo de probabilidades. Assim como a gente calcula, né? A gente viu lá na aula de distribuições de variáveis contínuas, a probabilidade da nossa variável x, se ela for contínua, está entre um ponto C e um ponto D, ou A e B, né? Vai ser a integral de C até D do nosso f de x, não é isso? E aqui eu coloquei diferente de A e B, porque a gente já usou A e B para denotar aí os dois pontos, né, o ponto mínimo e o ponto máximo da nossa distribuição. Então, perceba aqui, né, que se, por exemplo, a gente integra de C até D 1 sobre B menos A, porque 1 sobre B menos A é o nosso f de x, não é verdade? A gente já viu aqui, tá? Dx, a gente vai ter que 1 sobre B menos A vai ser a nossa constante, não é? A nossa integral vai ser x, e a gente vai ter essa integral x nos intervalos de entre C e D, não é isso? Ou seja, vai ser D menos C dividido por B menos A. Tá? Então, essa aqui, né, seria uma fórmula, entre aspas, generalizada aí para calcular a probabilidade entre dois pontos para a distribuição uniforme, tá joia? Então, basicamente, né, se a nossa, levando em conta que o A igual a 0 e o B igual a 3, né? Isso aqui seria 3 menos 0, né? E aí, se você quisesse calcular a probabilidade de estar entre 1 e 2, por exemplo, né? O C igual a 1 e o D igual a 2, então você substituiria aqui, ó, o D por 2 menos 1. Então, isso aqui seria 1/3. Então, basicamente é isso, né? Ou, se a gente for pensar em calcular essa mesma probabilidade, né? A área, né, é entre 1 e 2. Ou seja, você tem 1, você tem 1 aqui, né? E você tem o 2. Então, basicamente, seria integrar a nossa função para a gente achar essa área aqui, beleza? Então, essa é dessa forma que a gente calcula probabilidades. E, por fim, né, antes da gente ir para a aplicação do R, a nossa função de distribuição acumulada, né, da distribuição uniforme, tá? Então, basicamente, você integra do ponto mínimo até um ponto x específico, né? A gente sabe que a função de distribuição acumulada, né, vai ter aula especificamente sobre isso, tá? Generalizando para distribuições discretas e contínuas, quando tiver, vai ficar disponível aí. A função de distribuição acumulada da nossa variável x no ponto x minúsculo aqui é a probabilidade da nossa variável x ser menor ou igual do que esse ponto. Ou seja, você vai integrar do mínimo da sua distribuição até o ponto x, né? E a gente substitui o f de s ds para não confundir. Então, novamente, tá? Vamos calcular essa probabilidade. Integral de a até x, tá? De 1 sobre b menos a dx. Isso aqui vai ser 1 sobre b menos a vezes, aí vai ser a nossa integral aqui, né? X do ponto A até o ponto X, ou seja, vai ser x menos a dividido por b menos a. Então, é exatamente o que a gente está vendo aqui, beleza? Então, são aí algumas características da nossa distribuição uniforme, beleza? Lembrando que é uma distribuição muito simples. O que vai alterar aqui, né, a nossa função densidade e probabilidade é o intervalo para essa distribuição uniforme. Então, por exemplo, pode ser que você esteja trabalhando entre 6 e 7, sei lá, um valor específico, e aí, dependendo do valor do mínimo e do máximo que você tiver, né, você vai... você faz basicamente o que a gente fez aqui, só que substituindo por valores diferentes, beleza? Então é isso. Vamos agora para o R, tá? Aplicações no R para que a gente veja como funciona essa distribuição por lá também. Beleza, pessoal? Então, a gente começa aqui fazendo o seguinte, olha só. Vamos chamar o help para que vocês vejam aqui uma coisa interessante, né? Dunif, certo? Então, olha só. Nós temos aqui, para qualquer distribuição de probabilidade no R, nós vamos ter tanto a distribuição, né? O nome da distribuição, quanto basicamente 4 digamos, funções diferentes, né? A gente tem dunif,
né, que vai trazer para a gente a densidade, beleza? P unif, que é exatamente a acumulada da distribuição uniforme no caso. Q unif, que é o quantio, tá? E R unif é para gerar valores de uma distribuição uniforme, tá joia? Então, vamos lá, né? Vamos explorar cada um deles aqui, beleza? Vamos começar pelo D unif, beleza? Então, olha só, D unif, a gente tem o X, né, que é o valor de quantis, e a gente tem mínimo e máximo. Esse mínimo e máximo aqui são exatamente os valores de A e B, beleza? Então, vamos inicialmente fazer aquele exemplo que a gente fez aqui, tá? Então, olha só, D unif, tá? Vamos botar... Eu vou botar aqui 1.5, né? Só pra gente... Eu vou botar aqui 1, tá? 1. O A, eu vou botar aqui min igual a 0. E o máximo, que é o B, eu vou colocar 3, beleza? Então, ó, ele vai dizer que é 0.333. Ou seja, o que esse D retorna? Ele retorna o que está no eixo Y. Perceba que para qualquer valor aqui que eu colocar o nosso D unif entre 0 e 3, ele vai trazer esse mesmo valor. Então, vamos pensar aqui em 0, por exemplo. Olha só. 0.333. 0.15698. 0.336, ou seja, para qualquer intervalo entre 0 e 3, ele vai trazer 1 dividido por 1/3. Não é isso? Que é exatamente a nossa densidade. 1 dividido por 3 menos 0. Se for, por exemplo, se fosse de 2 até 3, não, vamos botar de 1 até 3, que é meio, né? Na verdade aqui porque está fora do intervalo. Olha só que interessante. Ó, eu coloquei 0, mas o meu intervalo vai de 1 até 3, então a nossa densidade vai ser 0. Então aqui, vamos pensar em 1.2, por exemplo. Né? 0,5. Por quê? Porque o A é 1, o B é 3, então é 3 menos 1, 1/2. Né? Então vai ser um intervalo de 1/2. Então essa é a densidade, beleza? Então você pode brincar aí do jeito que você quiser. P unif. Esse P, ele dá a ideia de acumulada, beleza? Então olha só, vamos lá. P unif. Vamos testar ele aqui. Beleza? Então, olha só. P unif. Eu vou colocar essa mesma... Eu vou usar aqui de 0 a 3 para que a gente utilize já sempre o nosso exemplo, tá? P unif. Vou botar o quantio, tá? Vou colocar aqui, vamos botar 0.5, mínimo igual a 0 e máximo igual a 3, beleza? Então aqui, pessoal, ele deu para mim basicamente o ponto, a distribuição acumulada até o ponto 0,5, certo? Ou seja, não vai de 0 até 3. Então, quanto que acumulou de 0 até 0,5? Isso aqui é a minha probabilidade, tá? Então, por exemplo, se eu botar 1, tá? Então, fica 0,33, porque a acumulada até o ponto 1 é exatamente 1/3, não é constante entre 0 até 3. Então, de 0 até 1 vai acumular 1/3. Quer ver? Para pensar se a gente colocar 2 aqui, tá? Seguindo a ideia. 0,6667. Né? E, por fim, se a gente usa o 3, esse é exatamente a acumulada, né? Que vai ser igual a 1. Tá joia? Então, isso aqui, né, é o que vai retornar a nossa distribuição acumulada, tudo bem? E aqui temos Q unif, que é exatamente, vai trazer para a gente o quantio, beleza? Os quantis que a gente vai estar trabalhando aí. Então, por exemplo, Q unif, tá? Eu vou colocar esses mesmos valores aqui de mínimo e máximo, beleza? Lembrando que se você não especificar o mínimo ou o máximo, ele vai entender que vai ser uma uniforme no intervalo de 0 até 1, tá? Então, é exatamente isso que ele mostra aqui, beleza? Então, olha só, Q unif. Agora, o que eu preciso especificar aqui, o quantio. Por exemplo, eu vou botar o quantio 0,9. Tá? Vai ser exatamente 2,7, né? Como se fosse 90%. Né? O ponto que divide em 90% à esquerda e 90% para a direita. Né? Então, 90% dos valores vão ser maiores do que 2,7. Tá? E, por exemplo, você pode usar aqui 0,20, por exemplo. Né? Ou seja, você simplesmente está acumulando, beleza? Então, isso é quantio, na verdade.
E, por fim, a gente tem RUnif, né? Ou seja, aqui nós vamos gerar valores de uma distribuição uniforme, tá? Aleatória. Então, vai ser como se fosse uma amostra, tá? Então, por exemplo, vou simular aqui 20 valores, né, de uma uniforme com o mínimo 0 e o máximo 3. Então, olha só, 1.79, 0.75, né? São valores de uma distribuição uniforme, tá joia? Então, temos aqui nossas 4 principais funções, tá? Voltadas para a distribuição uniforme. Lembrando que se você estiver trabalhando com a distribuição normal, por exemplo, você tem essas mesmas opções, só que no lugar de unif você vai usar norm, né? E você vai ter que usar média e variância como parâmetros. Afinal, esses são os parâmetros da distribuição normal, beleza? Então, olha só. D, densidade. P, acumulada até um ponto específico. Q, quantio, beleza? R, simular valores. Então, basicamente é isso, tá? O básico aí da distribuição uniforme no R, tá joia? Então é isso, um abraço e até a próxima.